Olá a todas, todes e todos. É uma honra estar aqui com vocês, participando da Semana do Livro e da Biblioteca da UFSCar. Agradeço, então, a equipe da biblioteca, principalmente a bibliotecária Mônica, que nos convidou aqui para falar sobre o tema, né? Entre livros, leitores e literatura. E eu vou me apresentar, então. Meu nome é Paula Felícia, trabalho na Biblioteca do Céu Paraisópolis, aqui em São Paulo. E eu chamo, então, a minha colega Cíntia para se apresentar também. Olá, pessoal. Também quero agradecer o convite da Biblioteca Comunitária da UFSCar para participar dessa conversa, né, desse bate-papo com a Paula, que é minha colega, né? Eu também trabalho no CEL, eu sou bibliotecária no CEL Cidade Dutra há 5 anos. E hoje nós queremos bater um bate-papo assim descontraído, sobre esse tema, né? Livros, leitores e literatura, o que é isso para nós, como que a gente vivencia isso na nossa carreira, no nosso dia a dia. Espero que vocês se divirtam, que possam, não sei, descobrir novas coisas, obter algum conhecimento. E acho que é isso, né? Não sei se de repente mandar perguntas. Mesmo que esse bate-papo não seja ao vivo, acho que a gente pode depois compartilhar nossos e-mails. E se vocês tiverem algumas Sim, perguntas, enviem que a gente tenta responder aí ao longo da semana, né? verdade, a gente pode deixar no final do vídeo, na descrição também, né, nosso e-mail, com certeza estaremos aí, ou seguirem também, né, nossas páginas das bibliotecas, e que vocês podem encontrar a gente pelas páginas das bibliotecas e entrar em contato por lá também, né. Acho que vamos aproveitar aí. Boa, precisamos de Boa. seguidores. A página da biblioteca no Facebook é @biblioteca Rubem Braga. Ainda não temos Insta, mas nos sigam lá no Facebook, que a gente está colocando sempre os eventos e o que acontece de novidade na biblioteca. Então, nos sigam por lá, também podem mandar as perguntas ou pelo e-mail, que vai aparecer para vocês, de alguma forma vai aparecer para vocês um e-mail, pessoal. Boa. E da Biblioteca do Céu Paraisópolis é @Biblioteca do Céu Paraisópolis, e no Instagram também estamos lá. E aí, enfim, podem entrar em contato com a gente. Então, antes da gente começar nosso bate-papo, queria então falar um pouquinho fazer uma introdução para vocês sobre o tema, né? Então, estar entre livros, leitores e literatura faz parte do fazer diário de bibliotecários. Na biblioteca pública, esse fazer vem com a grande responsabilidade de que essa praxis esteja alinhada com as reais necessidades da sociedade. Para que serve o livro? Para que serve o leitor? Para que serve a literatura? E, por fim, por que queremos colocar utilidade em tudo? Ano passado, eu fiz uma ode ao livro e depois eu vou compartilhar com vocês. Acho que a gente tem que pensar muito nessa questão, né, Cíntia, dessa responsabilidade que a gente tem em lidar com a informação, com a leitura, com o livro nas bibliotecas. É. E eu acho que a gente tem essa responsabilidade, né, que é grande, e pelo menos assim, um dos motivos pelos quais eu escolhi trabalhar em biblioteca pública é pensando mesmo na nossa profissão como um modo de transformação da sociedade, né? Como que a gente transforma a sociedade se não investindo na educação, fazendo com que a desigualdade diminua pelo menos um pouco, né? Por meio da educação. E eu acho que esse assunto, esse tema sempre passa pela mente dos bibliotecários que estão, principalmente os que estão em bibliotecas públicas, né? Só que eu acho também que, ao Sim, mesmo tempo, a gente tem que lidar com uma certa leveza com as coisas. Eu acho que a gente vai falar um pouco disso aqui nesse bate-papo, né? A Paula já
falou um pouco aí que ela vai trazer uma ode que ela fez ao livro, e também o que eu pretendo trazer aqui na minha apresentação também fala um pouco de arte, fala um pouco de cultura, do fazer bibliotecário, da importância de fazer bibliotecário, mas de uma forma leve. Então, também vou tentar entremear com alguns trechos de livros, alguns poemas. Espero que vocês gostem. Posso falar já um pouco sobre o que eu vou conversar aqui? Pode. Vamos Então, conversando aí. na verdade, a Paula me fez esse convite, né? Trouxe esse tema sobre o que nós poderíamos discutir. Imediatamente eu pensei num projeto da Biblioteca Rubem Braga, que é o Sarau da Pessoa. E é bem interessante estar conversando sobre isso com a Paula, porque a Paula também organiza saraus, é poeta, escritora, então eu também gosto bastante desse meio. Eu também sou Gostamos. escritora. A gente finge. Mas assim, né? A gente tem que se conhecer como escritor é quem escreve, né? Se a gente for falar escritor é só quem é Sim. publicado, né? Não é, nós escrevemos Uhum. também, que não, né? Também somos escritoras. E o sarau da pessoa, ele também é sobre isso, né? Então, ele é um sarau que, como já diz o nome, né? Sarau da pessoa, o grande protagonista, a grande protagonista desse sarau são as pessoas. Então, aí você fala, mas como assim? Mas todo sarau, os protagonistas são as pessoas. Só que nesse caso, a gente dá um destaque para as histórias de vida das pessoas da comunidade, né? Então, um sarau, não sei se todo mundo que está ouvindo esse bate-papo conhece, mas um sarau, em geral, alguns acontecem em bares, outros em bibliotecas, enfim, em vários lugares. Mas, em geral, as pessoas se reúnem para compartilhar poemas, canções, outros tipos de arte. Algumas pessoas são do teatro, então compartilham seus monólogos, peças. E os saraus, eles têm servido muito para dar esse protagonismo para as comunidades, né? Então, aqui na região que eu tô, que é o Grajaú, tem muitos saraus, ainda bem. E só que o diferencial do sarau da pessoa é que, além de você declamar poemas, além da gente trazer as pessoas para cantarem suas músicas, ou para fazer um cover, ou até dança, a gente já trouxe gente para fazer dança do ventre. Sim, sim. Então, nós fazemos narração de histórias de vida. E aí é o que abrilhanta o sarau, é o que motiva assim o projeto, assim. O nosso objetivo maior é você valorizar as histórias de vida das pessoas da comunidade e acaba meio que cria uma grande rede de fortalecimento. E aí tem também pessoa que doou a história de vida dela, que está ouvindo essa história ser contada publicamente por um artista, né? Que nós contratamos não, temos parcerias com alguns narradores de histórias de vida. E aí a pessoa está ali ouvindo um artista, né, um contador de história, contar a história dela publicamente, ela se sente valorizada, e as pessoas que estão ouvindo aquela história de vida reconhecem naquela história, porque não é a história de um artista da televisão, é a história do meu vizinho, é a história da minha colega de trabalho, é da história da professora da minha filha. E você acaba reconhecendo ali que cada história de vida tem a sua pérola, tem o seu brilho. E, poxa, aquela pessoa conseguiu chegar, passar por tudo isso, chegar até onde chegou, eu posso também. Então, a ideia é que seja uma rede de que impacte positivamente tanto a história como em quem está ouvindo. E o que eu tenho a dizer é que, como uma das narradoras de histórias também, que eu conto também histórias no Sarau da Pessoa, a gente nem imaginava, mas impacta às vezes até mais no próprio narrador, né? E é isso que eu vou falar um pouquinho aí ao longo da apresentação, de que forma que isso está impactando as pessoas da nossa comunidade, quem participa do projeto. É isso. Vamos, vamos conversar mais. Senão vai ficar Maravilha. só E eu falando. é muito legal isso, né, Cíntia? Porque a gente. Os saraus, né, são feitos por pessoas. E as bibliotecas, elas são para pessoas. Uma biblioteca
né, sem pessoas, ela não é um lugar vivo, né? A gente precisa das pessoas ali dentro também, ali atuantes, né? Ou não só ali no meio virtual também a gente consegue, né, fazer muitas coisas também, mas assim, o trabalho da biblioteca, principalmente da biblioteca pública, ela demanda, né, dessa junção, né, desses encontros e desse acolhimento das pessoas, né? Ela não tem como a gente pensar, né, numa biblioteca que não vá ter pessoas. E eu acho bem interessante isso que também você falou, né, que a biblioteca como um recurso para minimizar, né, os impactos da desigualdade. A gente tem eu participo de um GT, né, de serviços de bibliotecas para pessoas vulneráveis, e aí tem a questão da Agenda 2030, que fala não deixar ninguém para trás. Então, as bibliotecas têm que estar muito alinhadas, né, a esse lema aí dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vou, então, começar falando um pouquinho para vocês sobre os livros, né? E vou apresentar assim muito com a licença aí poética, essa ode que fiz ano passado aos livros, né? Acho que ano passado a gente foi um ano que muita gente conseguiu ter essa pausa, né? Para ler, para poder fazer outras atividades relacionadas à arte, para se conectar melhor, né? Então, claro, quem não perdeu pessoas, quem não passou por tantas dificuldades, também conseguiu ter um pouco dessa introspecção. Mas ano passado e esse ano, né, com a pandemia, a gente não pode deixar de pensar que foi um ano muito difícil para todos nós, né? E pelo menos para mim, o acessar um pouco mais a literatura foi uma das maneiras que eu vi que me salvou, assim, de muitas coisas. E aí foi nesse meio aí que eu acabei escrevendo sobre o livro, né? Acho que eu sempre gostei de ler e estar trabalhando, atuando numa biblioteca pública de um território periférico, vai nos ligando, né, cada vez mais aos livros, às pessoas, e as pessoas como narradores também, né? Os saraus também, depois eu vou comentar também um pouco, conforme a Cíntia foi falando, dessas experiências, dessas narrativas de sarau. E, bom, vou começar, né, com a Audi. Então, chama O Livro Resiste. Como pode você, objeto duro, ser tão apoucado? Resiste à água, ao fogo, à terra, ao ar e ao homem. Armar. Não, seu concreto não resiste a quem te fere, te rasga, te corta, te rabisca. Sim, seu abstrato resiste a quem te lê, te translê, te forma, te reforma, te rabisca. Vive nessas realidades opostas, é efêmero e imortal. Resiste à água do choro de quem te leu. Não resiste ao mar a mar que muitos insistem em te jogar. Resiste aos códigos binários, às celas, às telas, se metamorfoseia em código, se comprime a tela, vira camaleão dos meios. Resiste às traças, aos fungos, à poluição e aos profundos vazios em que te deixam. Resiste aos que te queimam em praça pública, reduzem-te a pó, despem o teu hálito de vida, mas não a tua cerne. Tua força não vem deste perecível e fibroso papel que amasso no meu desprezo do não-eu. Vem de suas unidades mínimas vibracionais que se propagam nos 6 sentidos humanos, ou na falta deles. Tua força vem das palavras. Palavra é transcrita entre 2 espaços em branco, ou negro, ou furta-cor.
ou é apenas revelada num sem espaço? Signo, significado, significante, que ecoam, ecoam, ecoam nossa leitura do mundo ao te ler. Resiste, resiste ao manifesto do tempo, camaleão dos meios. Livro, resiste. Então, estar entre livros. Pom, 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 pom. Não tem como, né, a gente não homenagear esse objeto tão grande, tão cheio de resistência, né? Ah, gente, eu não sou doida não, tá? Aqui só explicando também, nos saraus, assim, quando alguém sobe, vai Ah, sim. amar no palco, fala um poema, alguma coisa assim, mais do que palmas, assim, a gente faz esse pou, 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 porque é como se a pessoa tivesse atirado em tudo, assim, Sim, só nos a slams ponta do também, dedo. né? A gente vê muito isso do pô, pô, pô. É demais. Que tiro Desespero. foi esse, né? Exato. Bom, linguagem, mas não, eu sabia que você não estava louca. E acho que as pessoas também não vão pensar. Mas é isso, né? É muito mágico a gente pensar, né? Essa força, essa potência que tem os livros, né? E o que eu falo nessa enfim, sei lá, ode, que eu chamei de ode, mas que não é só o livro, a gente pensa no objeto livro, mas é a leitura, são as palavras, são as narrativas que ali saem, né? E eu acho muito que falar do livro é falar de resistência, resistência de quem lê, de quem escreve, de quem descreve e media esses livros, né? Eu penso muito nessa questão da responsabilidade que a gente tem em trabalhar com esse objeto livro, com esse objeto concreto e não concreto, né? E aí pensando nessa responsabilidade e em quem lê, né? Eu pensei em falar um pouquinho para vocês, né? Continuando sobre o nosso tempo, falar um pouco dos leitores, né? Principalmente os leitores de biblioteca. Mas antes queria falar um pouquinho dos não leitores, em quem ainda não conseguiu, né, chegar a nós. Tem uma frase do Mário Vargas Llosa que fala que um público comprometido com a leitura é crítico, rebelde, inquieto, pouco manipulável e não crê em lemas que alguns fazem passar por ideias, né? Então, eu acho que, claro, a gente tem muito ainda a alcançar no quesito literatura, leitura, educação, mas é um caminho que a gente tem que continuar seguindo, tem que continuar trilhando, tem que continuar buscando, né? E quem não chegou, que tente a sua maneira, né? Chegar, se permitir ampliar por essas outras narrativas, né? E aí eu queria falar um pouco sobre essa questão do porquê as pessoas não leem, né? Eu acho que a gente não pode pensar que é algo que chegou agora, né? Algo que acontece, é um fenômeno de agora. Na verdade, não, é fruto de toda uma colonização que a gente teve, de toda uma política pública do livro, da leitura e da educação. Então, a gente ter um Brasil que é um Brasil não leitor, que a gente acaba, não sei se você já viu a pesquisa de retratos da leitura no Brasil, Cíntia, a última que Já, teve, já. né? A última que teve fala, né, que no Brasil a média é 2,6 livros, Uhum. né? E então é um número assim alarmante, né? Eu não gosto muito de às vezes fazer algumas comparações, né, com Europa, Estados Unidos e tal, mas assim, enfim, só a título, né, de curiosidade, na França a média é de 7 livros, né, de quem lê pouco, e dos que leem mais é 21,
enquanto no Brasil essa média sobe para 5. Nossa. Então, assim, a gente. Só que também a gente tem que pensar que isso daí, como eu falei, é fruto de muitas políticas públicas, ou a falta, né, das políticas públicas. Acho que coloca um pouco a meia-culpa na nossa área também, às vezes, das bibliotecas não terem conseguido ter, né, porque também o mercado editorial é todo um conjunto, né, a cadeia do livro, né, quais são os livros, né, que a gente tem nas bibliotecas? Quais são os livros que as pessoas geralmente encontram, E onde estão né? essas bibliotecas, né? Porque tem E onde também isso, que eu lembro estão? que não foi, acho que, não foi, acho, foi uma reportagem, não foi no Retratos da Leitura, mas eu lembro de ter lido uma matéria dizendo de qual é esse público das bibliotecas, né? Que a gente pensa que o público das bibliotecas públicas são pessoas assim pobres que não têm acesso a uma livraria e vai para uma biblioteca, mas na verdade são pessoas que já têm o gosto pela leitura, que já têm acesso a comprar Sim, livros e como tem uma biblioteca próximo de casa, acaba indo também na biblioteca. E sim, então, não na maioria das vezes, mas nem sempre são pessoas assim de baixa renda, né? Então a gente tem que desmistificar isso também e pensar assim, onde estão as bibliotecas públicas, né? Será que o sistema está chegando nas pessoas que precisaria chegar? Porque é muito cômodo, até sim, mesmo para o bibliotecário, lidar com aqueles que já gostam de ler. Ai, mas esse usuário aqui, ele é muito assíduo, ele é muito bacana, ele, sei lá, sabe como se portar numa biblioteca, sim. né? Ele já está Ele traz acostumado, contribuições. ele já traz o cartão dele, os documentos que precisa para fazer o cartão. Então, é muito cômodo também para os bibliotecários terem esse perfil de usuário, mas na verdade a gente tem que estar lutando também para aqueles que não estão acostumados, por aqueles Que que não nunca estão. entraram numa biblioteca e porque eles não se sentem bem-vindos ali. Tem gente que acha que não tem o direito realmente de estar ali. Eu já Uhum. vi assim, usuário passando 2, 3 vezes em frente da porta da biblioteca e eu fiquei olhando assim, né? E aí ele meio assustado, assim, tipo, olhando assim, como se estivesse procurando, assim, será que esse espaço é para mim? Será que não é? Aí você vai, abre a porta, conversa, né? Fala, pois não, posso ajudar, mas é uma biblioteca, mas eu posso usar, eu posso entrar. Ah, mas eu tô de chinelo, pode entrar de chinelo? Então Ou tem que quanto ver também paga, né? se Quanto paga para paga, pegar se um só pode, no livro? caso das bibliotecas do CEL, são bibliotecas públicas, mas que estão dentro de um outro equipamento, que é o CEL, e que tem as Sim, unidades escolares ali. Então, às vezes, também as pessoas acham que é só para os alunos das unidades e para os professores, sim. não acham que está aberto à comunidade. Então, a gente tem que pensar em vários fatores também. Acho que a questão da localização, se você for olhar o Influencia mapa muito. das bibliotecas públicas em São Paulo, aqui na região sul, você vai ver que tem uma grande área descoberta, assim, na região sul, região de Uhum. Parintins. Então, a última biblioteca, assim, ela vem bem antes de acabar a, a, a fronteira, assim, né? Tipo, fica um grande espaço descoberto. E aí eu lembro de ter comentado isso uma vez, até com um colega de profissão. Ah, mas tem que pensar que aqui nessa região que não tem biblioteca nenhuma, é que só tem mato, né? Não tem ninguém, só tem índio, não tem ninguém, Não né? tem Então, ninguém, olha são isso. preconceitos que a gente às vezes tem que pensar, né? Será que não tem pessoas ali que poderiam usar esse equipamento? Por que que eles não usam, né? Então tem Sim, e se que tem comunidades indígenas, poxa, por que não ter, né, uma biblioteca que não seja ter. ali especializada, que tenha um acervo, né, ou que construa, ajude aquela comunidade a construir ali acervos para A gente aquela tem, comunidade? nessa região tem a Biblioteca Caminhos da Leitura, que é uma biblioteca comunitária que é também assim muito conhecida assim, exemplo, né, entre as bibliotecas Sim, comunitárias, que ela ficou famosa por acontecer dentro da Casa do Coveiro.
Então, eles queriam construir uma biblioteca na região de Parelheiros, que era pouco servida de bibliotecas, né? E aí conseguiram negociar a Casa do Coveiro dentro do cemitério. Então, eles aproveitaram isso como um diferencial dessa biblioteca. Então, eles começaram a fazer leituras temáticas dentro do cemitério, assim, fazendo leitura, sei lá, de Edgar Allan Poe, ou umas histórias assim, de terror, uma coisa Terror. assim. Uhum. Chegaram a construir, enfim, cozinha comunitária para dar cursos, aulas ali. E é, para mim, assim, um grande exemplo de biblioteca comunitária e, por que não, também um exemplo até para as bibliotecas públicas, né? De como você atrair esse público não leitor, digamos assim, para a biblioteca. Às vezes é por outros meios, às vezes é por um Sim, sarau, né? Às vezes é por um sim. show que vai ter ali perto da biblioteca, ou tá distribuindo cesta básica na biblioteca, a pessoa se aproxima. Eu acho que não importa É. muito o motivo, a pessoa se aproxime, sinta que aquilo ali é direito dela, né? Ela pode Isso. estar. Ela pode estar, e isso que você falou, né? A biblioteca, a gente pensar muito no território que ela está inserida, né? Ela não pode se descolar daquele território. Então, tá avaliando as necessidades, né, do local, o que está acontecendo. É tão importante porque é isso. Às vezes você vai e pode descobrir que pode fazer alguma outra coisa, sabe? Oferecer uma oficina. Às vezes você tem um artista ali que gostaria de expor um trabalho e ele não tem um local para expor, e por que na biblioteca não ser esse local, né? Por exemplo, ou esse local que esse oficineiro possa dar uma oficina, sabe? É, trazer as pessoas para dentro, trazer as potências, né, dos leitores e não leitores, porque todo mundo de uma certa forma é leitor, né? Tem no porque tá, você não lê livros, mas você lê o mundo, né? Você Sim, lê as pessoas. Quais são as leituras, né? A gente, claro, a gente fala do livro, mas são tantas as outras leituras, né? Tantas que a gente pode fazer, a arte, a leitura dos museus, a leitura das pessoas, a leitura da sua própria história, né? Então, ressignificar a sua história é tão importante, e que lindo se a gente conseguisse fazer com que as pessoas ressignificassem, né, suas histórias a partir das narrativas que elas encontram, né, nas mas bibliotecas e no entorno, né, das bibliotecas. A gente também não até pode assim, pensar fechado ali só na biblioteca, né? sim, sim. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para não transformar o livro, esse objeto livre, em algo sacro, né? Em algo, ai, Sim, não, literatura só é literatura se for isso aqui, nessa caixinha que eu estipulei como literatura. Se for gibi, isso. não adianta, não é literatura. Se for mangá, não adianta, não é literatura, entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender também a desmistificar essas coisas, Desmistificar. Sim, aproveitando a sua fala, né, que você disse dos vários tipos de leitores, é uma coisa que assim é dita mesmo. Até escrevi sobre isso. Eu fiz um ensaio, né? Acho que eu estou colocando a carroça na frente do boi, né? Como diz por aí. Eu tudo comecei a falar bem, do canal tudo da bem. pessoa. Já falou, Comecei a falar, já vai falar do comecei a falar ensaio. eu comecei a falar do Sarau da Pessoa, eu não falei como surgiu o Sarau da Pessoa, tá? Enfim, mas a gente vai conversando e vai dando tudo certo, vocês vão entender, assim. O que eu queria falar, né, que eu escrevi um ensaio para pós-graduação sobre o Sarau da Pessoa, falando sobre essas potencialidades, né? E uma das coisas até que eu analisei, que eu discorri sobre, né, essa questão das pessoas serem livros vivos, né? E o termo humanoteca ele já é usado assim em algumas regiões do mundo para falar dessa importância das pessoas como livros vivos, né? Tem até um provérbio acho que é nigeriano. Cada um fala uma coisa, mas eu já ouvi como sendo um provérbio nigeriano que fala, né? Quando uma pessoa morre é como se uma biblioteca inteira se incendiasse, né? Então
tanto de conhecimento que tem numa pessoa, né? Por que que só Claro, gente, eu sou bibliotecária, eu amo ler, eu amo livros, né? Eu amo livros, olha aqui, eu amo livros, essa é a prova aqui atrás de mim. Mas, assim, a gente tentar entender também as realidades a partir das quais as pessoas, né? De onde as pessoas saem, né? Qual que é da, quais as realidades que as pessoas vivem, né? Assim, literatura oral, né? Não fica atrás também. E o conhecimento que às vezes você tem em uma conversa com uma pessoa, às vezes é mais do que um livro. Então, o que que é o leitor? O que que é a literatura? O que que é o livro? Como a Paula falou, né? Por que que a gente tem que colocar tudo? Por que que tudo tem que servir para alguma coisa? E por que que tem que, agora ampliando, por que que tudo tem que estar em caixinhas, né? Então, a gente tem que Sim. ter, acho que um pensamento mais amplo sobre as coisas. E Interessante você falar isso, né? E a gente tem que a questão da oralidade, se a gente pensar nos nossos povos originários, né, povos indígenas, e até mesmo a cosmovisão da diáspora africana, também são povos em que a oralidade é extremamente necessária, é a forma maior com as quais eles vêm trazendo, né, as tradições, as histórias, e essa questão do livro, dessa leitura silenciosa, é uma coisa mais eurocêntrica também, né? Essa leitura silenciosa. E até eu tenho, quando eu vou falar sobre essa questão do incentivo à leitura e das pessoas que vêm, mas eu não consigo ler, eu acho chato, eu fico com sono. E aí eu sempre indico para a pessoa começar a ler em voz alta, sabe? Ler em voz alta, ler andando, né? Ler conversa, converse com você, sabe? E é muito legal, assim, porque realmente, tipo, as pessoas falam, poxa, é verdade, eu não preciso ler calado, quietinho, só para mim, na minha mente, no ambiente, né? Eu posso ler de outras formas, e a oralidade, ela é muito importante para a gente, né? Nós somos um povo, né, geneticamente, que tem aí como a nossa ancestralidade, a importância dessa tradição oral, né? E a gente não pode, acho que, deixar isso apagar. E aí, queria aproveitar o gancho para falar então como surgiu, né, o Sarau da Pessoa, porque eu falando dessa importância aí da literatura oral, me veio muito à mente o Museu da Pessoa. E foi por conta do Museu da Sim. Pessoa que surgiu o Sarau da Pessoa, né? O Museu da Pessoa, acho que em 2017, acho que 2017 estava oferecendo, em 2016 estava oferecendo um curso de narradores de histórias de vida. Então, para quem não conhece, o Museu da Pessoa, ele é um museu virtual, que é um repositório de histórias de vida. Qualquer pessoa no planeta pode ir até o site do Museu da Pessoa e fazer a doação dessa sua história de vida para compor o acervo, seja de forma escrita, seja vídeo, enfim. E eles estavam oferecendo esse curso, né, para que formassem narradores que pudessem recontar essas histórias, né, de vidas que eram reconhecidas pelo museu. E aí eu fiz o curso, fiquei assim embasbacada, para falar o mínimo, assim, com a potencialidade disso, né? E eu achei tão maravilhoso Uhum. que eu falei assim, gente, não dá para você acabar um curso e deixar ele assim num certificado dentro de uma gaveta, né? Eu tenho que trazer isso aqui, eu tenho que, inclusive, como formação do curso, era para contar uma história, né? Eu acabei contando com uma colega a história da Florescélia, que é uma manicure que é fanática por Almodóvar e o sonho dela é ser cineasta, e que ele grave a história da vida dela. Então contei Nossa, essa história. É que muito boa essa história. massa! Muito E aí boa. eu fiquei doida, assim, eu falei assim, gente, imagina as histórias que a gente ouve muitas histórias no balcão da biblioteca, né? Às vezes você vai Sim, indicar um livro para alguém, você vai fazer o atendimento de alguém e a pessoa desabafa com a gente, isso é normal, né?
Legal, E, sim. e aí eu fiquei, gente, imagina o quanto que seria bom se a gente pudesse pegar as histórias de vida que a gente ouve na biblioteca e colocar isso como algo público, né? Recontar isso num sarau. E aí eu dei a ideia lá para a equipe da biblioteca, as meninas abraçaram a ideia, né? Me ajudaram a fazer acontecer, porque também ninguém faz nada sozinho. E já no primeiro evento, assim, no primeiro evento mesmo, né, que foi em março de 2017, nós conseguimos recolher 3 histórias, e por coincidência eram 3 histórias de mulheres, e as 3 histórias envolviam violência doméstica. E foi bem no Março Mulher, assim. Então foi muito Nossa. potente, foi contado aquilo ali publicamente. Eu lembro que uma das histórias, né, eu que recolhi a história, recolhi essas 3 histórias como, aliás, uma dessas histórias, né, eu recolhi com áudio de WhatsApp, né? Gravei o áudio, assim, de WhatsApp. Ela foi me contando e eu me sentindo uma jornalista, só que sem os conhecimentos técnicos do jornalista, mas assim, ela contando, segurando assim o celular e chorando, e eu não sabia se eu parava a gravação para pegar um lenço, porque ela chorava daqui, eu chorava dali. E foi uma história assim muito forte, mas de superação. E ela tinha falado, olha, eu prefiro não revelar. Eu virei no dia para ouvir a minha história ser contada, mas eu prefiro não revelar que sou eu, que eu sou a dona da história. E ela ficou na Sim. plateia e só que eu falei, você tem certeza? Ela falou, ai, não sei. Ela ficou meio na dúvida. E aí eu falei para a contadora, né? Eu falei assim, olha, ela tá meio na dúvida, assim. E a gente já tinha bolado que quando terminasse de contar a história dessas 3 mulheres, cada contador ia entregar uma rosa para a dona da história. Aí eu falei, olha, Hum, a gente não precisa falar que está entregando a rosa para aquela mulher porque ela é a dona da história. Não fala nada, só entrega a rosa e o público vai achar o que quiser, vai achar que estamos entregando uma rosa para uma mulher qualquer que está simbolizando ali todas as mulheres. E aí, quando entregou a rosa para ela, aí, enfim, tava todo mundo já chorando, né? E aí ela levantou e foi até o microfone. E aí ela falou: Olha, eu sou a dona dessa história. E isso foi nossa. muito potente, assim. Ela falou: Não ia falar, mas eu sou a dona dessa história. Isso aconteceu comigo. E eu queria dizer. E a história dela também, além da violência, contava de um aborto que ela teve, né? Porque ela apanhou e acabou, a filha dela acabou nascendo e morrendo alguns dias depois do nascimento, né? E aí ela contou isso no microfone assim, ela falou, eu sou dona dessa história, eu queria dizer que por coincidência, ou obra do destino, hoje é o aniversário da minha filha, seria o aniversário da minha filha. Nossa. E aí assim, ela, mas eu queria dizer para quem está presente, para não desistir de tentar ser feliz, eu estou fazendo faculdade, eu estou à procura de um novo amor, eu quero ser mãe de novo. Então, isso foi muito forte, assim, porque eu estava assistindo, não é só mais uma história triste, é uma história triste de uma pessoa que eu encontro todos os dias, ou de uma vizinha, ou de uma pessoa como Sim. eu. E quantas mulheres ali não poderiam estar passando por uma situação de violência doméstica e estão vendo alguém lá na frente tendo coragem de falar, eu sou dona dessa história. Então, é isso que eu falo, assim, quando eu falo dessa rede de fortalecimento, né? De um fortalece o outro, sua história é minha história também. E por que não dizer Sim. assim, esses frequentadores desse sarau são também leitores, assim. São leitores que leem com os ouvidos, mas eles estão lendo uma história ali na frente deles, né? E o quanto é importante, às vezes, quando a gente está lendo, se reconhecer naquele personagem ali. A gente aprende sobre a nossa própria história vendo a história do outro. Então, isso que eu acho assim mais fantástico. E, enfim, eu tenho muito amor por esse projeto, sim. Desde 2017, né? Então, são várias histórias que foram contadas e
Eu sempre me envolvo com cada uma delas como se fosse a minha própria história e no fim acaba sendo, né? É a minha própria história também, contada ali. É o nosso coletivo, né? Acho que principalmente quando a gente vê histórias de mulheres, né? A gente cria uma identificação muito grande, porque são, claro, violências diferentes, mas a gente vai identificando muitas coisas, né? Nos relatos que a gente ouve, né? Tem, falando de sarau, né? Lá no céu a gente faz o sarau da mulher no mês de março. E aí teve um sarau que antes a gente fez em parceria, né, com uma escola de EJA, né, EJA Educação de Jovens e Adultos, e aí nós pedimos então que as professoras coletassem com, principalmente as alunas mulheres, o que elas já haviam deixado de fazer por ser mulher. E o EJA que tem ali, que a gente faz parceria, é um EJA que é de alfabetização. Então, teoricamente, são os alunos de Fundamental 1 e 2, né? E eles realmente fizeram, né, esses textos aí, e aí foi entregue antes, né? Era para entregar, combinado de entregar até um dia antes do sarau, tal. E aí eu fiz uma exposição, então, desses escritos, né? Desses relatos aí. E era anônimo? Podia ser anônimo ou podia ter identificação. E foi muito interessante, porque quando elas chegaram, né, os alunos viram ali, né, as histórias expostas, e aí, enfim, acabei, durante o sarau, levantando, então, essa questão, né, do que a gente já deixou de fazer por ser mulher, e aí tiveram mulheres, então, que começaram que levantaram e que não tinham se inscrito para apresentar, que foram lá e contaram, pegaram o seu papel, né, da sua história, e contaram, então, tinha mulher que queria ser pedreira e não tinha conseguido, que queria estudar, não tinha conseguido, né? E foi um movimento muito bonito, sabe? Esse momento do sarau, que as pessoas têm aquela sensação de que o sarau é só para declamar poema ou só para fazer uma apresentação artística, né? A arte muito forte, mas é isso, né? De trazer que a sua história também é arte, né? A sua história, a sua narrativa, o que você tem para contar. E não precisa ser só o belo, né? Porque a gente está acostumado nas redes sociais, né, a mostrar só o belo, é só mostrar a gente lindo, bonito, maquiado, né, sorrindo. E eu Aquela acho coisa, como que você a está fora do narrativa, status, né? Como que você está fora né? dos seus Como stories? isso? E fora do status, você está bem? É. Você está bem, né? Poxa, você falou isso, né? Eu lembrei dessa assim, da mulher que tive, foi esse que teve, foi o último sarau que a gente fez presencial, e foi muito tocante, assim, acho que. E você via o quanto modificou, sabe? Depois todo mundo se olhava assim e falava, poxa, eu não estou sozinha. Você sentia Com novos essa olhos, né? atmosfera, sabe? Foi Isso de bem ter novos bacana olhos, vivenciar isso. sim, cria um novo olhar, né, das pessoas, umas pelas outras, né, assim. Eu acho que uma coisa interessante, né, de observar é que no caso da literatura tradicional, a gente tá, quem que está nos livros, né? São as pessoas de status, assim. Você raramente você vai ter ali a biografia de uma pessoa assim comum, como nós, assim, né? São mais pessoas de status. Então, eu vejo assim também a história da pessoa como uma forma, por isso que eu acho que também ajuda com essa questão da desigualdade, porque eu acho que ajuda
de pessoas invisibilizadas, tomem seu destaque, né? Tomem seu lugar de direitos. E aí essas pessoas invisibilizadas, quem são, né? Os negros, né? Às vezes os idosos, né? Os idosos, assim, geralmente, de um modo geral, gostam muito de contar sobre as suas vidas, né? De falar Muito, dos muito. aprendizados que tiveram. Só que eles não têm esse lugar de escuta na nossa sociedade tradicional, né? Poucas pessoas vão ter paciência ali para escutar um idoso falar da própria vida. E aí, no Sarau da Pessoa, eles acabam tendo essa arte da escutatória, né? As pessoas, que o Sim. Bial, essa escutatória, assim. E pessoas com questões mentais, com questões Uhum. psicológicas. Nós tivemos a história de uma mulher narrada no Sarau da Pessoa, que ela, se eu não me engano, tinha sido diagnosticada com esquizofrenia. Ela tinha algumas questões, acho que entre elas a esquizofrenia, e ela contou a história dela numa carta e disse que queria que fosse contada a história dela. E a Beatriz, né, minha colega de trabalho, contou a história dela e foi muito emocionante, assim, da voz, né? E eu lembro também que a Sônia, que é uma parceira da biblioteca, estava contando uma história, estava contando a história dela, né? Ela trouxe uma mediação do livro A Cicatriz, do Ilan Brennan, e ela trouxe um poema dela chamado Portal Cicatriz, em que ela estava, né, de uma forma poética contando, né, ela tinha acabado de passar por uma cirurgia muito séria na cabeça, então ela estava bem fragilizada, mas mesmo assim ela fez questão de ir no sarau, e ela contou da história de vida dela ali, trouxe o poema, trouxe a mediação do livro A Cicatriz, e, e foi lindo, né? Mas o mais lindo veio depois, porque assim que ela saiu do microfone, um senhor que era a primeira vez que ele participava do Sarau da Pessoa, a gente nem conhecia, não sabia o nome dele, pediu, né, fala assim, foi para o microfone aberto. E aí ele até, eu queria até ler o poema para vocês, né, aproveitando aqui que a gente está numa semana também de arte, né, de magia. Ele leu esse poema aqui. Se chama Vigília e é do Vinícius de Moraes. Eu às vezes acordo e olho a noite estrelada e sofro doidamente. A lágrima que brilha nos meus olhos possui por um segundo a estrela que brilha no céu. Eu sofro no silêncio. Olhando a noite que dorme iluminada, pavorosamente acordado, à dor e ao silêncio. Pavorosamente acordado. Tudo em mim só. Ao peito opresso não basta o ar embalsamado da noite. Ao coração esmagado não basta a lágrima triste que desce. E ao espírito aturdido não basta a consolação do sofrimento. Há qualquer coisa fora de mim, não sei, no vago, como que uma presença indefinida que eu sinto, mas não tenho. Meu sofrimento é o maior de todos os sofrimentos, porque ele não precisou a visão que flutua, e não a precisará jamais. A dor estará em mim e eu estarei na dor, em todas as minhas vigílias. Eu sofrerei até o último dia, porque será meu último dia, o último dia da minha mocidade. Nossa, Essa é forte, né? Essa forte. poesia, ela estava no nosso varal de poesias, que a gente sempre deixa, né? Para que as pessoas que têm vontade de participar do microfone aberto, elas tenham, mesmo que elas não tenham um poema próprio, elas tenham poemas para irem declamar. E aí ele escolheu esse poema, começou a fala dele lendo esse poema,
e ele falou que era a primeira vez que ele estava no sarau, que ele não conhecia esse poema, mas que esse poema era a história da vida dele. Nossa. E aí ele começou a relatar como ele se sentiu tocado pela história da Sônia e como isso fez com que ele sentisse vontade de contar a própria história. E aí ele começou a contar uma história de luta contra a depressão, tinha perdido a mãe, ele começou a contar a história de vida dele, assim, e foi muito, muito tocante, porque por todos os motivos que eu acho que eu já falei, mas também por essa aproximação com a poesia, que ele ter se reconhecido nesse poema, nunca ter lido esse poema, nunca ter ido até uma biblioteca, um sarau, mas ele sentiu a vontade para ali contar um pouco dele, né, um pouco da história dele, se identificar com o poema, então também é uma aproximação da literatura tradicional. E é só um exemplo assim de quantas formas há da gente aproximar as pessoas, né? Da literatura, da biblioteca, da arte, da cultura. Vamos ajudar com que elas se apropriem do que é delas, né? Sim, sim. E a gente pensa, né, aquilo que eu falei no início, né, que é, a biblioteca, né, é das pessoas e da questão do que muitas vezes a gente não consegue ter os livros que necessariamente dialogam com as pessoas, né? Então a importância da gente pensar a decolonidade dos acervos, né? De que os acervos das bibliotecas têm cada vez mais livros com essas diferentes narrativas, né? Então, mais narrativas de pessoas negras, de mulheres, de pessoas trans, né? LGBTQI+, enfim, de povos originários. Você falou, eu tenho um exemplo aqui, né? Opa, aqui. Esse livro, né? Ó, como ele está já todo surradinho. É um dos livros mais retirados da biblioteca, né? Quarto de Despejo. E um dia, né, eu achei deixaram um relato aqui no livro, gente. E aí, né, nós bibliotecários, poxa, não pode escrever nos livros da biblioteca, gente. Mas não tem como a gente não se tocar. Uma pessoa que retirou esse livro, e eu não sei há quanto tempo tem essa mensagem, quem foi, mas ela deixou uma mensagem para o próximo leitor do livro. Ela deixou assim: este livro tem um lugar cativo na minha lista, porque conta um pouco da minha realidade como legítima favelada de Paraisópolis. Me vejo representada por Maria Carolina de Jesus. E, e aí, quando eu vi isso, assim, assim, eu fiquei muito emocionada. Porque é isso, quando a pessoa, o livro tocou tanto nela, reverberou tanto nela, que ela tinha que deixar aquela mensagem, sabe? E isso é muito profundo quando a gente encontra, quando a gente percebe que os não leitores, né, ou leitores, por acaso, encontraram uma narrativa que reverbere tanto nas pessoas. E você falou dessa questão de doenças mentais, né, do sarau. A gente faz o sarau amarelo, e teve, aliás, eu fiz só um sarau amarelo, né, que é no mês de setembro, e foi muito tocante o sarau que a gente fez também, que uma das pessoas que foi se apresentar era uma pessoa, não era um usuário comum da biblioteca, mas era um rapaz também ali do Paraisópolis, que ele tinha visto a divulgação. E como o sarau é em setembro, em conjunto com a campanha, né, Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, ele estava ali em homenagem a uma amiga que ele tinha perdido havia uma semana de suicídio. E, e aí, tipo, ele começou falando que ele estava ali em homenagem a ela e apresentou uma canção.
E foi muito tocante. E aí depois disso, e também outras pessoas vieram, né, relatar sobre a questão da depressão, ou sobre o quanto ela estava presente, né, na vida delas. E, e uma das coisas, e aí vendo aquele clima, né, fiz sabe aquela pausa que a gente às vezes faz necessária, né, no sarau, e pedi para que as pessoas se abraçassem, olhassem para quem estava do lado e que a gente andasse pela biblioteca e se abraçasse. Então, as histórias, elas estão nos livros, mas estão na gente, mas também estão nos afetos que a gente proporciona. Eu acho que quando a gente proporciona a gente tem que estar preparado para quando a gente proporciona com que as pessoas contem suas histórias, ou com que a gente divida nossas histórias também com as pessoas, ou que a gente receba as histórias das pessoas, né? Então é bom que a gente sempre se prepare, porque o que é uma surpresa, cada vez é de um jeito, né? Cada atendimento, cada leitura, cada pessoa que chega para a gente chega de uma forma, né? E o Acaba acolhimento, o afeto é importante. acaba sendo uma forma, né, de terapia comunitária também, né, Sim, os saraus. E aí você tem que estar realmente, como você falou, tem que estar preparada para as coisas que surgirão e, e ter esse acolhimento, né, que você teve esse olhar assim atento, né, sensível, teve esse acolhimento para as pessoas, né? E eu acho que isso não é só de um sarau, né? Eu acho que uma das coisas que mais um bibliotecário precisa, eu acho que é esse acolhimento, né? Esse olhar compassivo, assim, também, para quem ele está atendendo, para quem ele está mediando a leitura, para quem ele está indicando um livro, né? Às vezes a pessoa que está entrando na biblioteca, ela já chega com tantas ressalvas, com tantos incômodos de achar que não deveria estar ali, que leitura não é para ela, que leitura é só para gente muito culta, muito inteligente, e as pessoas às vezes não se sentem assim, né? sim, Então, tem que ter um olhar sensível do bibliotecário também para perceber isso e saber como agir ali, né? Saber como agir, entender que cada ser é único, né? Não dá para você por um exemplo, né? Geralmente as regras das bibliotecas para você criar um cadastro, assim, para você permitir, né, o empréstimo de livros é o quê? É um documento, né, oficial, é um comprovante de residência, muitas vezes. Mas como que sim. você vai exigir isso se sua biblioteca, por exemplo, estiver perto de uma ocupação? As pessoas não têm comprovante de residência, sabe? Então, assim, tem que entender também que às vezes a regra não se aplica a todo mundo, né? Porque cada realidade é uma, então não dá para você querer aplicar a mesma regra para as pessoas, né? E achar que é isso e pronto, as pessoas que se adequem, não é assim, né? A gente tem que se adequar também às pessoas que a gente está recebendo, ao território no qual a gente está inserido, né? Quem que a gente está atendendo, que tipo de público é. Então, acho que mais do que você saber tem estudantes, né, de biblioteconomia que vão assistir isso aqui, né? Que vão estar nos Sim, vendo. Então, acho que o principal, antes de você querer decorar a parte técnica e ser muito bom em catalogação, e ser muito bom em tecnologias, e saber todas as grandes literaturas de cor, acho que o principal que fica é você ser uma pessoa assim, sensível, né? Atenta para o que está ao seu redor e ter esse olhar acolhedor assim para as pessoas, né? Se o seu objetivo realmente é formar leitores, se seu objetivo realmente é deixar a literatura a acesso de todos, né?
a biblioteca ao acesso de todos. Então, acho que é uma coisa a se pensar, né? Não, muito bom isso Esse que você olhar está sensível falando. que você teve, né, me fez pensar isso, sabe? Do quanto essas qualidades, assim, são às vezes muito mais importantes e quanto estão em falta, né? Quanto estão em falta. Eu acho que não é uma falta, mas eu acho que a gente está seguindo o ritmo que está a nossa sociedade, né? Que é essa sociedade dessas relações mais líquidas e da falta de tempo e do lucro e desse apego, né, à tecnologia muito grande. Então, isso se reflete em nós, em como a gente também lida, né, atende as pessoas, enxerga o outro, né? Então, tudo acaba ficando muito interseccionado, né? A gente não dá para se distanciar, mas isso de que dessa importância de que a gente tenha esse olhar é algo que a gente tem que trabalhar e a gente tem que tentar trabalhar em nós, né, principalmente todos os dias, né? E é isso que você falou de que a gente vai atender diferentes públicos e esse preparo emocional que a gente tem que ter para lidar com essa responsabilidade, né? Porque essa formação de leitores, ela envolve muitas coisas, muitas nuances, e também não é um trabalho sozinho, né? E aí a gente pensa nas parcerias que a gente pode fazer também, que a gente não está sozinho, né? A gente não deve estar sozinho. Às vezes tem uma equipe, às vezes você tem uma equipe, você sozinho. Exato. E aí a importância de pensar ali, né, que você está inserido num território, em que lugar, né, você ocupa ali e buscar os parceiros ali do entorno. Às vezes tem parceiros que são até de outros locais, nem não necessariamente da cidade, né? Acho que a pandemia acabou ensinando a gente isso de tentar utilizar a internet, né, as tecnologias também de uma forma mais consciente, né, disso, de participar de grupos ou de redes ou de coletivos, né, de forma online, permitindo com que a gente se conecte com outras pessoas, pessoas que não estão ali no mesmo espaço geográfico que a gente, mas que tem os interesses em comum, né? Ou também da gente proporcionar, né, talvez, isso às outras pessoas. Então, com que elas busquem, né, essas outras ferramentas, essas outras tecnologias para se conectarem, né? Uhum. Com isso relacionado ao livro, a livros de interesse, ao interesse pela literatura, ou como se conectar, né? Porque a gente no Paraisópolis, enfim, em comunidades mais periféricas, a gente também tem o problema da questão de acesso à internet ou da forma com que as pessoas usam, né? O acesso é mais restrito ou apenas as pessoas têm apenas o celular quando tem, quando não é dividido. Então, como lidar com tudo isso também são coisas importantes que a gente pode estar orientando, né, as pessoas. Mas é isso, eu acho que fica essa questão da grande responsabilidade que a gente tem para formar esses leitores, para ajudar com que a sociedade ela tente, né, cada vez essa construção desse mundo melhor. E eu vejo muito que tem muitas potências, né? Muitas potências e o quanto a arte ajuda nisso, né? O quanto a arte ajuda a gente a ressignificar as coisas. Sim. Enfim, nesse assunto também, eu não quis dizer com isso que o bibliotecário talvez deva ser um assistente social, um psicólogo, né? Eu acho que isso também é muito frustrante às vezes, né? Sim, Tipo,
a gente saber que a gente tem alguns conhecimentos, né, da área e estamos tentando ali formar leitores e, no entanto, a gente empaca muitas vezes, a gente tem nossas limitações, né? Então, a gente tem que também ter essa humildade de entender que a gente atua até certo ponto, né? Tem outras coisas que dependem de políticas públicas mesmo. Então, depende de políticas públicas, depende de outros profissionais, né? De outros contextos. E porque eu lembro que assim que eu comecei na biblioteconomia, eu queria muito transformar a biblioteca, a primeira biblioteca que eu fui trabalhar, que era uma biblioteca escolar, queria muito transformar numa biblioteca mais viva, porque eu achava ela muito careta e que achava que era vazia. E aí fiquei que nem assim, comecei a fazer contação de história, comecei a fazer aquela empolgação toda, né? Assim, tudo quanto é tipo de projeto, e Semana da Criança, distribuição de brindes, até amarelinha no chão da biblioteca nós fizemos para atrair a criançada para a biblioteca. E aí eu lembro que um garoto assim olhou para mim e falou assim: Nossa, tia, agora eu amo a biblioteca. Aí eu abri o maior sorrisão, assim, né? Ele, mas eu ainda odeio ler. Aí isso me deixou tão pensativa, porque eu fiquei assim, cara, o que eu tô fazendo, né? Eu É tô isso fazendo que eu de tudo. quero, a biblioteca tá viva, tá cheia de gente, aqui cheia de criança, mas até onde eu posso ir, né? O que eu tô fazendo aqui? Então, assim, acho que a gente tem que aprender também a lidar com isso, com as nossas limitações, com as Uhum, frustrações, e não deixar a peteca cair, né? Saber que a sim. gente tem que fazer nossa parte e tal, e é uma grande responsabilidade, mas às vezes tem coisas que não dependem da gente, né? Tem coisas que é muito mais profundo, né? São camadas muito mais profundas, assim, de problemas, né? Mas, enfim, acho que cada um fazendo o que pode, as coisas vão fluir, vai, vai melhorando, vai evoluindo, né? Isso é, acho que cada um tem, a gente é que nem as formigas, é muito interessante, né? O formigueiro, cada um sabe um pouco qual é a sua função, né? A gente tem, claro, que como seres humanos e racionais, a gente consegue, né, transcender isso, mas é muito importante a gente pensar que cada um tem um pouco de uma função e que a gente não tem que estar sozinho nessa construção e reconstrução desses fazeres, né? E uma coisa que eu gosto muito de pontuar, que é que a gente não precisa estar só, a gente sabe buscar cada vez mais braços, cabeças pensantes, fortalece muito o nosso trabalho, né? E o quanto é importante que a gente possa contar uns com os outros. Então, eu acho que não se sentir só e para evitar essa solidão no trabalho, procurar identificar aí esses parceiros, essas pessoas, sabe, esses apoios que a gente pode ter é muito importante, né, nesse fazer aí da biblioteca. E não se perder, né? Isso que você falou é interessante, né? Eu coloquei até uma amarelinha dentro da biblioteca, que a gente acaba tentando de tudo para trazer as pessoas para dentro da biblioteca, né? E aí a gente acaba, às vezes pode se perder, né, no caminho. Só que não é uma perda, porque assim, uma hora um vem para pular a amarelinha, mas ninguém aguenta ficar pulando amarelinha por 8 horas. E uma hora um que pulou 2, 3 vezes amarelinha, ele vai se cansar e às vezes vai pegar um livro, né? Eu acho que é muito processual, né? É muito E o um, fato de um estar lá dia por dentro vez. e o fato de estar lá dentro da biblioteca já é meio caminho andado, né? Isso é total, meio caminho, total. A gente faz o dia dos jogos, né? Fazia antes da pandemia, agora por enquanto está parado, mas começou assim.
criançada ia lá só para jogar, tal. E aí depois, um vai, pega um livro, outro vai, pega um gibi, e aí assim eles vão juntando as duas coisas, né? Uma coisa não precisa eliminar a outra. Mas é isso, eu acho que tem mais alguma coisa, Cíntia, que você gostaria de falar? Eu queria falar fazer um desfecho aí do projeto, né? Espera aí, eu estou colocando meu fone de ouvido. Chegou um acompanhante aí. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Beleza. Eu coloquei meu fone de ouvido porque meus gatos começaram a fazer uma baguncinha aqui. É Os para tentar acompanhantes. abafar. Os acompanhantes tentando abafar o som deles aqui. Mas eu queria falar só como desfecho, né? Ainda falar um pouco dessa rede de fortalecimento e concluir falando da Sônia, né? A Sônia, que eu já citei aqui, que fez a declamação do Portal Cicatriz, que é o poema dela, e da cicatriz William Brennan, né? Ela traz um pouco essa questão do quanto as nossas cicatrizes são nossa história, conta a nossa história de vida, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, assim, de que se a gente está compartilhando as nossas histórias de vida publicamente num sarau, esse sarau ele funciona como se fosse o clã das cicatrizes, que é citado pela Clarissa Pinkola Estés no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Né? Então, o que seria esse clã das cicatrizes? E aí eu queria ler um trecho aqui para vocês, que é muito bonito, eu amo essa mulher, gente. Então, eu sempre enfio ela em tudo que eu faço. Nossa, mas não tem como, né? Não tem como. Depois que você acessa, Clarissa. Mulheres que Correm com os Lobos, está aqui, da Clarissa Pinkola Estés. Quem puder, leia, maravilhoso, tanto para homens quanto para mulheres, gente. Sim. Porque geralmente a gente vê muita mulher lendo, né? Assim, rodas de mulheres, de clubes de leituras de mulheres, mas também é interessante assim os homens lerem, assim, que fala do sagrado feminino, mas enfim, é muito muito lindo assim. Eu acho que essa coisa dessa busca do selvagem, né? Tá esse resgate, a ancestralidade e tudo mais que é muito presente no livro é muito válido para todos. E os homens Perfeito. têm sim que estar, né? Também cientes, E conscientes. com certeza. E ela tem um dos capítulos se chama Marcas de Combate, a participação no clã das cicatrizes. E aí ela fala assim: como o povo Iacota pintava hieroglifos em peles de animais para registrar os acontecimentos do inverno, e os povos maia e egípcio possuíam dos grandes eventos da tribo, das guerras, dos tipos de combate. Fico me perguntando o que nossas netas e bisnetas irão pensar de nossas vidas assim registradas. Espero que tudo isso precise ser explicado a elas. Que não reste nenhuma dúvida a respeito, pois você o conquistou com as difíceis opções da sua vida. Se alguém lhe perguntar sua nacionalidade, sua origem étnica ou sua linhagem, dê um sorriso enigmático. Responda: clã das cicatrizes. Que ela fala que essas cicatrizes, né, que são nossas histórias, são mais importantes até de muitas outras coisas que, em geral, a gente dá valor, né? E uma coisa que ela diz sobre as cicatrizes, né? Embora haja cicatrizes inúmeras, é bom lembrar que, em termos de resistência à atração e capacidade de absorver pressão, uma cicatriz é mais forte do que a pele. Então, se nós temos concluindo, né, se nós temos essas cicatrizes, que são nossas histórias, né, para contar, essa cicatriz é muito mais forte que a pele não flagelada, as nossas histórias nos deixam fortes, né? E se a gente compartilha essas histórias publicamente, em grupo, né, em comunidade,
todos nós nos tornamos mais fortes, mais resistentes. E eu acho que é isso, né? O que fica, dar voz para as pessoas que normalmente não têm voz e que são invisibilizadas, entender que as pessoas são livros vivos, que as bibliotecas podem ser humanotecas e que a literatura de uma pessoa é tão importante quanto a literatura tradicional. Eu acho que é isso, assim. Acho que é meio isso, assim, que eu queria trazer sobre o projeto. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o projeto, sobre qualquer coisa que eu falei aqui, via e-mail, entre em contato de alguma forma, tá? Pelo Facebook, @Biblioteca Rubem Braga, também podem enviar mensagens, nós vamos adorar. E obrigada pelo tempo, assim, pelo convite, pelo tempo de vocês de ouvirem, né? Nós estamos conversando aqui. E pelo convite também de poder compartilhar um pouco das minhas próprias indagações, na verdade, porque a gente tem algumas poucas certezas, mas a maioria das coisas são indagações e inquietações. É isso. Ah, maravilha. Cíntia, eu agradeço muito por você ter topado aí bater esse papo. Eu sabia que era a pessoa ideal para conversar, a gente sempre trocou muitas ideias, né? Compartilhamos aí algumas vivências, e eu acho que o sarau da pessoa, o trabalho que vocês fazem na biblioteca, quem vocês são, é muito significativo, né? É muito inspirador tudo isso. A gente que fica assim acompanhando o trabalho, né, dos amigos, a gente fica ali acompanhando de brilhinho no olho. E é isso, eu acho que é muito bom a gente estar compartilhando essas ideias. Eu acho que isso da gente estar sempre procurando olhar para o outro, né? Procurando acolher o outro, procurando trazer o afeto, e isso eu vejo muito do trabalho de vocês, eu vejo muito nos saraus, né? O sarau da pessoa, eu não sabia que ele era inspirado, eu imaginei, né? Poxa, Museu da Pessoa, né? E assim, é um trabalho magnífico, e eu acho que é muito importante, assim, disseminar ele cada vez mais. É um trabalho muito digno aí, muito bacana. E vamos fazer com que cada vez mais as pessoas tenham aí acesso, né? Vamos juntar esse clã das cicatrizes, vamos nos tornar aí resilientes com as nossas histórias, com as histórias dos outros, vamos nos fortalecer. A gente está vivendo um tempo muito difícil, com tudo que está acontecendo, com tudo que a pandemia nos trouxe, né? Todas as marcas aí desse momento político, social que a gente está vivendo, que é bem difícil, mas a gente vai passar por isso. Eu espero aí que a gente consiga encontrar narrativas ou dizer narrativas que nos fortaleçam, nos façam cada vez tentar ser mais forte para construir um mundo melhor. E é isso, obrigada a todos, obrigada à Biblioteca Comunitária da UFSCar. UFSCar é minha casa. A Biblioteca Comunitária da UFSCar de São Carlos foi uma das primeiras grandes bibliotecas a quais eu tive acesso, e é uma honra, né, estar aqui participando com vocês. Sinto muito. Foi na Biblioteca Comunitária da UFSCar de São Carlos, que eu fui no primeiro sarau, Olha. que eu vi. Olha, que legal. Sim, que eu vi a primeira biblioteca com ações assim culturais tão significativas, com exposições, com rodas de conversa. Então, para mim, foi um local muito de aprendizado, de muita troca e de muitos encontros.
E eu acho que isso é muito necessário aí na nossa vida. É isso. Obrigada, gente. Até Obrigada. a próxima. Tchau, tchau.